Olá, nós estamos agora no terceiro episódio, onde nós vamos falar a respeito de portfólio de entregas. Mais propriamente falando, de funil de ideias, como é que funciona esse funil de ideias. Mas antes de começar a falar de portfólio, propriamente dito, eu vou resgatar um pouco do episódio anterior, quando nós falamos de planejamento estratégico. Lembram do meu desenho? Lá vou eu rabiscar novamente. O meu rabisco do episódio anterior, eu falei muito claramente dos pilares estratégicos. Os pilares estratégicos, por sua vez, tinham seus eixos que sustentavam esses pilares. Os eixos, por sua vez, têm suas ações estratégicas e suas ações, abaixo delas, suas ações operacionais. Então essa estrutura é uma proposta de estrutura, uma estrutura bem básica. Lembra que eu falei? Tem que ser simples e não complexo. Ela tem uma camada aqui anterior. Então se eu redesenhar aqui, ela tem uma camada aqui anterior que, uma vez definido os seus pilares, que é missão, visão e valores, a visão, vocês lembram que é onde a empresa quer chegar numa linha do tempo, né? E o que ela precisa fazer para chegar e em a que tempo ela vai fazer isso. Então, geralmente nós temos aqui alguns indicadores, né? Algumas metas que ela já define. Por exemplo, uma vez definidos os seus pilares, ela põe suas metas baseadas nos pilares. Então, meta de crescimento. Digamos que a empresa quer faturar 4 milhões nos próximos, uma visão de 4 anos, tá? Planejamento estratégico de 4 anos. Quer atingir 4 milhões de faturamento. Vamos supor que ela hoje está em 2 milhões, quer dobrar seu faturamento em 4 anos. Ela quer também aumentar a margem EBITDA, enfim, quer 10%, 10 pontos percentuais a margem. E aí tem outra meta, vamos supor, a meta de crescimento quer chegar a implantar um e-commerce. Então esses são as 3 principais metas da empresa, baseado nos pilares. Então a primeira meta é dobrar o faturamento nos próximos 4 anos, aumentar a margem EBITDA e implantar um e-commerce. Aí, aqui embaixo, nessa camada aqui, que entra os eixos que vão entregar essas metas, ok? Então é só explodir um pouco mais os pilares, definindo as metas da empresa, tá bom? E aí aqui, como eu falei, o plano estratégico, suas ações estratégicas e ações operacionais, tá bom? Então, dito isso, vou apagar aqui novamente. Dito isso, então vamos se basear num dos eixos. Vamos supor que um eixo, entre N eixos, né? E já me perguntaram quantos eixos precisa ter e tal. São os eixos suficientes para suportar aquelas metas que a empresa definiu. Então não tem uma regra, né? Assim como me perguntaram também quantas ações estratégicas você enxerga por eixo deveria ter. Bom, uma ação estratégica só por eixo não faz sentido. Então eu vejo que poderia ter, também não faz sentido ter 15 ações estratégicas por eixo. Se chegar a esse nível de 15, vai agrupando para que pelo menos tenha uma meia dúzia de ações estratégicas, né? De 3 a 7 ações estratégicas por eixo. Nenhuma e nem 15, porém porque a ação estratégica é um objetivo muito agregado ainda, né? Muito alto nível. Então não precisa ser granular aqui. Então ações estratégicas você pode ter numa faixa aí, 5, 6 ações estratégicas, se for o caso, por eixo. Aí aqui que a gente faz? Ação estratégica, então eu vou pegar a sustentabilidade. Então o eixo S, né? Definimos como eixo S. Sustentabilidade. Então vamos supor que uma das ações estratégicas de sustentabilidade é desenvolver parcerias. Outra seria, vamos supor, logística reversa.
Outra poderia ser desenvolver comunidades. Ajudar a desenvolver comunidades locais. Então, vamos parar nessas 3 ações estratégicas. Então, aqui nós temos 3 ações estratégicas, então a E1, a E2, a E3, né? Ações estratégicas. Agora, nós temos que pensar, dentro de cada ação estratégica, quais são as ações operacionais. Aí você começa a descer, porque às vezes é muito ainda subjetivo, né? O que seria desenvolver parcerias, né? Então, quando você começa a abrir por ações operacionais, fica um pouco mais claro o que você imagina fazer, né? Então, você abre por ações operacionais, então aí vai abrir N ações operacionais, uma relação de 1 para N, né? Uma ação estratégica tem N ações operacionais, então você vai fazendo essas ações operacionais aparecerem. Então, vamos supor que num eixo específico, se você somar, é um eixo composto de 3 ações estratégicas e, vamos supor, 30 ações operacionais, 30 AO. Então você agora, o que você tem? Você tem uma estrutura de um eixo composto com essa composição, né? 3 ações estratégicas, 3 ações operacionais. E aí cada eixo vai fazer essa composição. Então vai ter o eixo de lucratividade, vai ter o eixo de omnichannel, vai ter o eixo de expansão, vai ter o eixo, vários outros eixos você pode acabar tendo para suportar aquelas metas direcionadoras estratégicos. E aí na somatória desses eixos, então vamos supor que você vai somar todos os eixos, você vai acabar tendo, sei lá, 15 ações estratégicas e chegar a 90 ações operacionais. Você vai ter muito mais ação operacional, logicamente, do que ações estratégicas. E aí que você chega numa camada dessa, de 90 ações operacionais, isso vai desprender um dinheiro, porque para cada ação operacional dessa, você falou o quanto você precisava de recurso financeiro. Então, vamos imaginar que aqui nessas ações estratégicas, com as suas ações operacionais, chegou a uma quantia de 100 milhões de reais. Então, esses 100 milhões é o que você está pedindo, é o que precisa de investimento para tocar o plano estratégico. Só que como vai ser distribuído esses 100 milhões, como vai ser feita uma análise desses 6 milhões, quem vai ter uma fatia, quem não vai, quem vai participar disso, não vai e tal, nós vamos discutir. Mas nessas 90 ações operacionais, a gente tem que ver o grau de relevância delas frente ao plano estratégico, porque aqui nada mais são do que ideias, concorda? Então são ideias que apareceram, essas ações operacionais e ações estratégicas, foram ideias que apareceram em discussões de grupo com a liderança da empresa, e essas ideias, somando, chegou nesse número, nessa composição de 15,90. Não quer dizer que todas as ideias vão ser implementadas, ok? Mas qual é o racional? Como que a gente trabalha com essas ideias? Aí é o propósito desse episódio, que é falar um pouco do funil. Vamos falar do funil das ideias. Como funciona esse funil? Então, é literalmente um funil, ok? Onde as ideias vão entrando e aí tem esteiras, que são os critérios, tá bom? Esses critérios, você vai definir esses critérios, são critérios que você vai começar para dar um score para essas suas ideias. Então, vamos supor, tem critério, nós vamos colocar critério, atendimento, vamos supor, quantidade de eixos impactados. É a primeira esteira aqui, quantidade de eixos impactados. Por quê? Tem ideias que pode permear mais do que um eixo. Então, se a ideia ela atende mais do que um eixo, ela tem um peso muito maior do que uma ideia que atende um único eixo. Então, a representatividade dela, a relevância dela é muito maior. Então, nós vamos falar quantos eixos essa ideia atende, de 1 até a quantidade máxima de eixos que tem. Vamos supor que tenha 5 eixos, de 1 a 5.
Então vai receber uma pontuação. Vamos supor que ela tenha dois eixos que ela se envolve. Aí nós vamos pensar, isso aqui é uma cesta de critérios, tá? Então você vai pensar nessa esteira, uma cesta de critérios, onde suas ideias vão passar por esse funil e por essas esteiras, por essa cesta. E no final aqui vai sair o score. Então vamos pensar um outro critério, né? Participação no aumento de venda. Então participação na venda. Aí põe uma escala de valor, né? De 0 a 5, onde 0 é 0%, 5 é 40% de participação no aumento das vendas. Se a empresa tem uma meta lá que é dobrar o faturamento nos próximos 4 anos, então esse eixo tem um peso importante aqui, esse critério tem um peso importante. Então vai falar qual é a participação dessa ação operacional. Você fala, não, essa ação operacional entendemos que vai trazer um alto valor, vai impactar literalmente a venda, vai trazer mais venda. Quanto por cento ela colabora para a venda naquela visão de 4 anos? Eu acho que 10%. Então 10% vai ficar talvez 1,2 aqui, né? Onde uma escala de 0 a 5 vai ficar no 2. Então aqui pega 2 pontos. E assim vamos supor, capacidade produtiva. Você tem estrutura para tocar essa demanda, para executar essa ideia? Sim, de uma escala também de 0 a 5. Sim, totalmente, parcialmente, não tenho. Aí você vai montar as escalas para pontuar. Vamos supor que ele tenha a estrutura, tem capacidade produtiva para absorver essa ação operacional. Então ele vai pegar nota 5. E aí somando, vamos pegar nesses 3 critérios, mas aqui os critérios, eles podem ser vários critérios, né? Então você pode ter uma lista aqui de 15 critérios, payback previsto, a partir de que ano começa a capturar efetivamente o benefício, porque tem algumas ideias que só no último ano, lá no 3º, 4º ano começa a capturar, porém tem ideias que logo no 1º ano da sua implementação já tem uma captura do benefício, então isso pode ser um critério também, ROI, payback, tira, então você pode pôr vários critérios aqui, onde a ideia vai passando por esses critérios, quando ela sair daqui, vamos supor que essa ideia é a ideia A, quando a ideia A sair daqui, a A vai sair com um score, e esse score vai ser a somatória de pontos das notas que ela recebeu dos critérios desse funil. Então, no final, o A vai receber 5, 6, 7, 8, 9, um score de 9. E assim, você vai fazendo por todas as ações operacionais e passando por vários critérios. Quais são os critérios? Esses critérios são definidos pela auto-administração da empresa e podem ser calibrados, né, ao longo do tempo, substituído, colocado mais alguns, calibrado, então as notas serem calibradas, colocar peso nos critérios, então digamos que o peso, aumento de venda, esse critério tem um peso maior, então põe um P2 nele, os demais P1, e aí você pode pôr peso, que multiplica a nota que ele recebeu, e aí vai impactar no score final dele. Então é esse processo, esse funil, onde as ideias vão passando por uma esteira, uma cesta de critérios e no final gera um score, isso já dá uma visão muito boa da atratividade das ações operacionais. Por quê? Fazendo isso por todo mundo, então nós temos no final, nós vamos ter uma curva ABC, onde você tem a ideia de maior atratividade para a ideia de menor atratividade. Então você vai ver qual que contribui mais claramente ou mais eficientemente para o atingimento daquelas metas que foram definidas no planejamento estratégico. Então essa curva ABC, ela já te dá um bom norte. Então imagina que a gente está trabalhando com um único eixo, mas só que a ideia depois é somar e fazer uma única curva ABC com a pontuação de todos os eixos, onde nós vamos colocar todas as ideias dentro de uma mesma régua de avaliação, uma mesma curva de avaliação. Então aqui você vai ter, talvez o primeiro item aqui, uma ação operacional do eixo X,
a segunda do eixo A, a terceira do eixo S, a quarta do eixo... Então a curva ABC depois no final vai ser constituída pelo score de todas as ideias que apareceram nos eixos, né? Que foram aparecendo nos eixos. E aí tem uma outra que é um critério que é sempre quase que comum, que é legal, porque se for uma ideia, né, uma ação legal, tem que fazer, porque senão tem o ônus, a multa, né, ou um ônus de não fazer aquela ideia que é uma ideia legal, fiscal, legal, enfim. Então é legal. E aí você vai compondo essa cesta de critérios, passa por toda a administração, alta administração. Então o financeiro vai ter um critério específico que vai demandar aqui, talvez algumas outras áreas da empresa queiram falar, não, eu quero saber se impacta a operação de loja. Aí põe um critério aqui, impacta a operação de loja? Não, mais ou menos, parcialmente, totalmente não. Então você põe uma faixa, uma escala também para fazer essa avaliação, que pode ser um dos critérios também. Então você faz essa curva ABC onde você já começa a ter uma visão da atratividade, porque daí o negócio fica matemático, não fica quem berrar mais, quem gritar mais, ou quem tem mais relacionamento na empresa consegue suas aprovações. O que a gente vê um pouco comum nisso, que quem se relaciona bem nas empresas, as ideias ou o que ele imagina fazer, talvez aconteça com mais facilidade de pessoas que não se relacionam tão bem na empresa. Então o grau de relacionamento, a política interna, tudo isso influencia nas aprovações, sem dúvida nenhuma, e faz parte do jogo corporativo. Mas só que quando você tem um modelo matemático por trás, um racional por trás, é indiscutível, porque você, como a ideia do teu par, está passando pelos mesmos critérios, recebendo as mesmas notas. Agora, quem dá a nota, né, desses critérios? Quem dá a nota? Porque se a minha ideia, eu vou falar que impacta diretamente a venda e traz 40% em cima da venda. Outra pessoa, uma pessoa mais do financeiro da operação, pode falar, não é 40%. Eu imagino que o que você está se propondo a fazer vai trazer no máximo 30% ou 25% da venda. Então tem um pequeno comitê executivo, que vai validar o peso de cada nota dentro do critério. O peso e a nota que ele recebeu, né? Vai validar se o peso realmente é P1, P2, P3 ou P4, enfim, pode ter N pesos aqui nessa cesta de critérios. Mas a nota dada para aquela ação operacional normalmente é um colegiado de executivos que tem que ter a concordância entre eles de que realmente aquela ação operacional recebe aquela nota, todo mundo concorda em receber aquela nota. Então passa por um comitê, porque senão fica muito enviesado, né? Se eu for dar as minhas notas para as minhas próprias ações, talvez eu ponha notas altas, mas se as minhas ações forem comparadas com ações do meu par, talvez elas não tenham uma nota tão alta assim, porque o meu par, a nota dele ou as ações dele podem ser mais relevantes do que a minha quando se fala em aumento de receita, aumento de venda. Então, como a gente começa a pôr nesse comitê, faz esse score sai a nota e sai a curva ABC. Isso já é um grande norte, quem são os maiores candidatos a receber os investimentos, concorda? Então, se a empresa está limitada a 100 milhões de CAPEX, de investimento, fica fácil olhar onde vai ser o corte. Então, se você faz essa curva ABC, cada ação operacional tem o seu valor estabelecido, que foi defendido lá. Então, se de repente a empresa falou que tem 100 milhões para... Não é 100K, 100 milhões para investir, aonde para os 100 milhões? Então vai somando as iniciativas, vamos supor que aqui, daqui para cima é 100 milhões, daqui para baixo eu começo a passar dos 100 milhões. Então você já faz uma régua de corte em cima dos investimentos. Agora, a empresa pode investir mais? Pode, depende do retorno das próximas iniciativas. Às vezes tem iniciativas aqui embaixo que dão um grande retorno para a empresa fala, não, tá bom, desce mais, essa aqui é importante, então vamos fechar nesse nível aqui, Quanto é esse nível? Então nós chegamos a 110 milhões de investimento. Então aí você começa a pôr uma régua. Então quem ficou, entra para backlog, e quem ficou dentro da faixa de valor já está quase pré-aprovado para fazer. Entende isso? Então facilita saber quem é que está cabendo dentro do pote de dinheiro.
É nessa curva que fica claro aonde quem está disputando. Agora depois tem no próximo episódio nós vamos falar muito da torre de investimento. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor quando se fala em dinheiro, alocação de dinheiro para o funil, né, de ideias, qual a melhor alternativa que eu vejo para fazer a distribuição desse dinheiro, tá? Então, mas aí você tem uma curva ABC, mas só que tem um ponto importante que quando você está montando os seus critérios aqui, vamos pensar sempre em dois grupos de critério. Então esses dois grupos vão ser constituído na criação. Vamos supor que tem bastante critérios relacionados a retorno de investimento. Então, vai ter um grupo de critérios que é de retorno de investimento. E vamos supor que tem um outro grupo de critérios que está relacionado à estrutura. O quanto de estrutura eu tenho para absorver aquilo. Aí eu falo de capacidade produtiva, eu falo de disponibilidade de área de loja, eu falo de... Aí eu posso ter vários critérios que vão me dar uma visão de estrutura e uma visão de retorno de investimento, por exemplo. Então eu estou falando para agrupar em dois critérios, vocês vão entender por quê. Então você tem vários... agrupar em dois grupos, né? Quando você tem vários critérios estabelecidos, tenta agrupar esses critérios em dois grupos. Para quê? Essa que eu acho que é uma grande sacada. Então, já que eu tenho a curva ABC, eu vou apagar aqui. Então, nós vamos chegar no quadrante mágico de tomada de decisão. Por que quadrante mágico de tomada de decisão? Como eu já tenho meus critérios estabelecidos lá, os pesos, a curva ABC e meus critérios agrupados em dois grandes grupos, quem vai falar o que são os grupos são os critérios, o perfil dos critérios que está lá dentro. Pode ser grupo financeiro, pode ser grupo de estrutural, como eu falei, pode ser grupo legal, que tem muitas questões legais que foram colocadas nos critérios. Enfim, aí nós temos a composição, conseguimos construir um quadrante de dispersão dessas ideias. Por que o quadrante de dispersão dessas ideias? Quando eu defini literalmente na minha cesta de critérios, eu defini vários critérios, agrupei esses critérios. Então, uma ideia passou, entrou, recebeu nota vou chamar grupo A e grupo B, tá? Recebeu as notas do grupo A e recebeu as notas do grupo B. E aqui no final gerou o seu score, que é a somatória dessas notas, beleza? Então no grupo A, qual foi a nota que ele atingiu? Foi a nota 5, ó. Vamos pôr a média de nota 5. Então eu vou pôr de 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou chamar esse eixo aqui, eixo A, do grupo A. E esse aqui, eixo do grupo B. Então, se esse cara receber uma nota do grupo A, então ele está aqui. Então, ele está posicionado aqui. E no grupo B, qual foi a nota que recebeu? Ele recebeu a nota baixa, nota 2. Então, aqui eu também tenho de 1, 2, 3, 4, 5, a nota 2. Então, esse cara vai estar posicionado aqui. Aqui. Que é no eixo A, ele atingiu a nota máxima, 5, porém no eixo B ele ficou na nota 1 ou 2 aqui. E aí assim eu começo a plotar todas as minhas ideias aqui. Aí vou ver a dispersão dessas ideias. Aí imagina que o melhor quadrante para tomada de decisão vamos supor que o eixo A, ele é o eixo de esforço. E o eixo B, retorno. Então o eixo A, quanto esforço eu tenho? Muito esforço para baixo retorno. Porém, vou chamar esse cara aqui de quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então eu começo a analisar e vejo qual é o melhor quadrante que eu tenho. São quadrantes onde eu tenho um baixo esforço com alto retorno. Então esse quadrante aqui, é o mais atrativo. Porque eu tenho um baixo esforço
com um alto retorno. Qual o pior quadrante que tem aqui? O pior quadrante é esse cara aqui, ó, com muito esforço e baixo retorno. Então esse cara aqui é bem provável que eu não invista nada nele. Qual o quadrante? O quadrante 2, ele tem um alto esforço e um alto retorno. Esse quadrante aqui, como tem alto esforço e alto retorno, é um apetite para risco. O quanto a empresa quer arriscar, quer investir, quer inovar. Porque aqui vai muito dinheiro, porém também tem um elevado retorno envolvido. Então, quanto a empresa está disposta a arriscar? Porque ó, aqui é um risco maior, aqui é um risco menor, aqui é um esforço que talvez não compensa. Esses caras aqui é meio, tanto faz, traz pouco esforço e pouco retorno em cima. Então tem esse quadrante aqui. Aí, isso de um eixo, tudo isso de um eixo. Quando eu somo todos os eixos, eu tenho um quadrante de todos os eixos, todo mundo plotado aqui na dispersão, onde eu começo a avaliar como está o meu balanceamento das ideias. Se eu tenho muitas ideias que são muito esforço e pouco retorno, como tá distribuída o meu portfólio de ideias. E aí eu começo a analisar esse portfólio. Isso tudo me ajuda a tomar decisões, onde, por exemplo, eu vou ver que não, a empresa, já participei de discussões que a empresa só quis investir só em iniciativas com alto retorno e baixo investimento, baixo esforço. Porém, já participei também de discussões que a empresa é muito arrojada, ela quer ir para frente, quer investir, quer arriscar e quer inovar. Então ela quer se transformar. Aí ela manda bala no quadrante 2, que é um quadrante de mais risco, né? Porém de alto retorno também. Então toda essa lógica do funil, desde o funil, construção do funil, essa construção do funil ela é a inteligência do processo para a tomada de decisão, de saber quem são as melhores ideias e quais são as ideias que literalmente vão compor o portfólio de projetos, o portfólio de entregas, né? Não necessariamente é projeto. Então essas ideias são candidatas a se tornarem entregas no portfólio. Talvez nem todo o quadrante, talvez eu já fale que esse quadrante não é, nós não vamos para frente, não é candidato, já exclui ele, ou talvez esse aqui também. Então são dois quadrantes que a gente tome a decisão de já excluir, que não são candidatos a comporem portfólio de entrega, e nós vamos focar só nas ideias de alto retorno, independente do esforço, mas que tem alto retorno por trás dele. Então toda essa construção aqui é uma construção no portfólio visando uma curva ABC de atratividade e relevância, onde com essa curva ABC e com os critérios bem estabelecidos e agrupados, eu consigo plotar as minhas ideias para melhor tomada de decisão, para saber aonde eu vou direcionar os investimentos da empresa ou não. Então essa é a ideia da construção. Então em cima disso toma-se a decisão, tomou decisão, quadrante, quantidade de investimento que eu tenho, e aí vai para frente. E aí toca o barco e sinal verde para seguir com essas ideias. Aí compõe o portfólio de entregas que vão sustentar literalmente o plano estratégico. Ficou claro? Então essa ideia do funil, para mim é a essência, a inteligência está aqui na construção desse funil, onde passado por ele, né? Uma vez as ideias passaram por ele, receberam seus scores e suas notas, né, dos grupos da cesta de critérios, a gente consegue ver a melhor distribuição. Aí não tem a discussão, meu projeto ou a minha ideia é melhor que a sua. Não é. Isso aqui está claro, está evidente. Que nem eu falei, é um modelo literalmente matemático, né? Onde você pode calibrar as notas, pode calibrar pesos e tudo mais, mas é um modelo matemático onde isso fica indiscutível. Então não adianta a pessoa ou um executivo querer fazer um projeto que está num quadrante que é totalmente desfavorável e vai disputar dinheiro de projetos, iniciativas e quadrantes extremamente significativos e relevantes. Então assim, uma vez estabelecida essa matemática e deixada bem clara para a empresa toda essa matemática, a pessoa, quando matricular uma ideia,
ela já vai ver automaticamente o score dessa ideia, vai ver o posicionamento da ideia, nem leva para frente a ideia, entende? Então, em vez de ela já falar, não, eu tenho ideia de um projeto aqui. Não, espera aí, vê primeiro o posicionamento do teu projeto, o score do seu projeto, da sua ideia, e vê se realmente faz sentido você seguir à frente, a gente seguir à frente. Né? Ver se faz sentido levar para o comitê executivo, para avaliação e aprovação. Então, aqui, uma vez estabelecido um método desse, um modelo matemático e racional, a própria pessoa, o próprio dono da ideia ou da iniciativa, enfim, ele vê o próprio posicionamento dela e acaba nem indo para frente com ela, porque é mais um processo de se expor negativamente do que tentar fazer o seu projeto ser aprovado. É uma exposição muito grande você brigar por algo que na posição em que eles se encontram não é uma posição favorável. Entenderam? Então a ideia desse episódio foi isso, mostrar mais ou menos essa mecânica nessa criação da cesta de critérios, do funil de ideias e do quadrante de tomada de decisão e curva ABC de grau de atratividade e relevância das ideias, que uma vez passado por isso, o que for aprovado nesse conceito aqui é que vai compor o portfólio de entregas que irá sustentar o planejamento estratégico dos 4, 5 anos que foram estabelecidos. Beleza? Bom, espero que tenha gostado desse episódio. Deixa aí seu comentário, faça suas perguntas aí. Não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no episódio seguinte, tá bom? Um abraço, até mais.